Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vou só arredar um pouquinho aqui. Sempre nessas lives a gente tem que ajustar, né? Pra gente estar acomodado aqui. Amados, muita boa noite ainda, né? Que tá ficando de noite já, mas quase boa noite para vocês que nos têm acompanhado. E eu falo e vou voltar a repetir aqui. Essas lives que eu faço, isso daqui não é para mim, isso daqui é para o próprio Senhor. A gente fica muito feliz de ver o tanto de gente que compartilha, né? Às vezes as pessoas vêm, elas dizem, ah, você é aquela pessoa que, cara, eu falo, não, eu não sou nada, quem a obra é do Senhor. Então isso daqui é do Senhor, tá? Não é meu. E isso alcança muitas pessoas em vários lugares. E a gente fica muito feliz, porque às vezes as pessoas, ah, eu estava vendo um vídeo e tal, e acabei conhecendo o Evangelho, e isso que me motiva é a salvação das almas que estão sendo salvas. Hoje eu vim tratar de um tema aqui, mas antes a gente vai começar, a gente vai fazer uma oração, que eu quero que você entenda esse tema hoje, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, Pai de bondade, eu te peço a direção e a tua ajuda para estas pessoas que estão aqui hoje, para as pessoas que hão de ver este vídeo e depois para as pessoas que verão esses vídeos, ó Pai, que elas possam estar abrindo os corações para que elas possam estar entendendo a verdade e a necessidade da tua palavra, do teu poder na vida delas. Tudo isso eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o tema de hoje é ABC da salvação. Eu estava meditando ao longo dessa semana e pensando, né, sobre a cruz de Cristo. E eu resolvi fazer esse tema, ABC da salvação, porque acho que é uma forma que as pessoas conseguem guardar, que as pessoas conseguem colocar na mente, né? E elas podem entender o Evangelho. Então, o tema é ABC da salvação. E para cada letra, A, B e C, tem alguma coisa relacionada à salvação. Primeiro, a gente vai ler, eu gostaria de convidar, a gente vai ler alguns trechos aqui ao decorrer. A letra A. A letra A fala de autoria. A de autoria. E eu queria convidar você hoje para nós estarmos sabendo a autoria da salvação. Quem que é o autor da salvação, né? Lá em Hebreus, capítulo 12, o versículo 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então aqui está dizendo que nós devemos olhar para Jesus. E aqui diz autor e consumador da nossa fé. A primeira letra é a letra A, de autoria. Amados, a salvação, ela não é de autoria humana. E eu estava pensando aqui, meditando nesse tema, o que um autor faz? Quando você pega um livro e você vai, de repente, ler um livro, você precisa saber o autor daquele livro. Um autor, segundo um dicionário online, diz que o autor é alguém que é responsável por uma obra. E eu quero compartilhar isso aqui com vocês hoje. Jesus Cristo é o autor responsável pela obra da cruz do Calvário. O que eu quero dizer é que ele é o autor da nossa salvação e ele também é o consumador da nossa fé. Então, Jesus Cristo é o autor da salvação. Qualquer meio que o ser humano tenta ir, que é fora do autor, que é Jesus Cristo, esse meio é sem autor. É um meio falsificado. E eu fiquei pensando e me veio na mente que eu estava conversando um tempo atrás com dois irmãos, onde a gente reúne, e eles estavam falando sobre um livro e tal, que tinha um homem oferecendo um livro, e esse livro não tinha autor. E eu fiquei meditando nisso daqui, pensando nisso, e eu queria falar uma coisa para você. Qualquer obra que não tem nome, ela não tem um autor, essa obra pode te levar para a perdição. Jesus Cristo é o autor. E o autor, ele faz
uma obra, ele cria uma obra. Um autor de um livro, ele escreve o livro. O autor também, ele precisa assinar. Quando uma pessoa termina um livro, se você pegar qualquer livro no básico, você vai entender que o autor precisa assinar aquela obra. Aquela obra só é válida, a pessoa só vai ter direito sobre aquela obra quando ela é assinada pelo autor. Né? Já viu que aquele negócio assim, me dá um autógrafo, né? Autografa meu livro. É sobre isso que eu quero dizer. E Jesus, amados, ele assinou a obra. Isso daqui, amados, quando o Espírito Santo de Deus me revelou isso daqui nas Escrituras, eu fiquei impressionado. Porque Jesus é o autor, ele escreveu desde o começo essa obra da cruz do Calvário, anunciado pelos profetas, anunciado pelas outras pessoas, anunciado pelo profeta Isaías, anunciado também por Zacarias, que iria vir o Messias, ou seja, o autor da obra viria. E agora, lá em João, vamos para o livro de João, capítulo 19, versículo 30, lá vai nos dizer sobre a cruz do Calvário. Mas talvez você diga assim, Alex, a cruz do Calvário não tem nada a ver com isso daí. Mas eu vou mostrar para você que tem a ver sim. E eu quero que você precise pensar isso daqui como um livro, tá? Uma obra. 19:30 de João, capítulo 19, versículo 30, aqui fala sobre a morte do Senhor Jesus. E ali estava cumprindo as escrituras. Se você ler no versículo 28, a parte C, fala assim, para que a escritura se cumprisse. Só que quando você chega no versículo 30 de João 19, diz assim, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Foca no que Jesus disse, está consumado. Amados, nessa época era muito comum, o que ia ter lá? Era muito comum as pessoas assinarem embaixo, né? Essa palavra, tetelestai, está assinado. O que o Senhor Jesus estava dizendo está pago. Em outras palavras, está pago. E o que aconteceu? Quando ele diz isso, ele está o quê? Ratificando a obra. Amados, isso aqui é interessante demais. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele não só entrega o Espírito, mas como ele assina embaixo, está consumado. É como se fosse que ele tivesse pregado. Se a gente, cabeça de pregador, se a gente tivesse pegado e o próprio Senhor tivesse pegado e escrito lá embaixo, assinado, está consumado. Acabou a obra. Então, é como se fosse que Jesus assinou a nossa salvação como garantia. Ele está assinando embaixo que aquele que crê lá na obra da cruz do Calvário, na obra do autor que estava escrevendo, que os profetas testificaram, agora tem a vida eterna. Mas não só isso. Jesus Cristo também faz outra assinatura, que é quando a pessoa é salva. Isso daqui, amados, Jesus vai lá, assina a obra, está consumado, tetelestai, assina lá embaixo, fez a obra da cruz do Calvário e assinou aquela obra. Autoria, Jesus Cristo, é o Senhor. E quando chegamos no livro de Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo 27, Jesus escreve o nome no livro da vida. Amados, eu quero que você preste atenção nisso daqui de novo. Jesus escreve o nome no livro da vida. Esses dias nós estávamos estudando sobre Apocalipse e eu peguei esse trecho dessa lição. Só que quando eu fui olhar com uma profundidade maior nas escrituras sobre isso, eu entendi uma coisa. Por que é Jesus que escreve e não qualquer outra pessoa? Simplesmente não podia ser outra pessoa? Você concorda comigo que eu posso vir cá escrever o seu nome, um professor escreve seu nome, né? Qualquer outra pessoa vem num papel e escreve seu nome. Mas por quê? Que só Jesus que pode escrever o seu nome no livro da vida? E eu entendi uma coisa. Louvado seja o Senhor por isso, amados. Porque a tinta com que Jesus escreve o seu nome no livro da vida é o próprio sangue. Eu vou explicar isso aqui para vocês entenderem. Antigamente não existia canetas, né? Deixa eu pegar só uma caneta aqui para mim dar um exemplo para vocês, que eu gosto de dar um exemplo.
Essas canetas aqui, só tirar esse gominho aqui, opa, essas canetas aqui, elas passaram a existir recentemente. Não existiam essas canetas. As canetas que existiam antigamente eram com tintas. Ela é caneta a tinta, né? Eles pegavam o livro ali e eles escreviam naqueles rolos no pergaminho com a tinta e molhava na tinta e colocava escrevendo. Sabe por quê? Que o autor da salvação ele tem poder para escrever o seu nome hoje no livro da vida, meu querido amigo, minha querida amiga, porque ele é o dono da tinta, e essa tinta não é tinta humana, é o próprio Senhor com o seu sangue. É como se fosse que ele pegasse essa pena com a tinta, colocasse lá e escrevesse o seu nome no livro da vida. Você tem noção do que é isso? Quer dizer que a autoria da salvação não é humana. A autoria da salvação foi escrita com sangue. E só Jesus pode assinar o seu nome no livro da vida, porque ele é o que tem o sangue puro, o sangue carmesim. Amados, quantas pessoas estão querendo entrar no livro da vida e assinar o livro da vida por obras, mas elas não conseguem, porque precisa de um sangue puro e imaculado para assinar o seu nome lá. O tinteiro que Jesus Cristo está usando para assinar o nome das pessoas no livro da vida é o seu próprio sangue. Assim como na obra da cruz do Calvário, ele assinou aquela obra com sangue. O sangue dele foi vertido na cruz do Calvário. Ele teve a autoridade naquela obra e assinou embaixo: está consumado, lá em João capítulo 19, versículo 30. Hoje, esse mesmo Jesus, ele é o autor da salvação. Ele escreveu a obra. Olha que impressionante isso. Ele escreveu aquilo que ia acontecer através dos profetas, através de sonhos, através de visões. E não só escreveu, como ele ratificou, ele assinou. Por isso que a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que ele é o autor. Por quê? O autor é o criador. Quando uma pessoa faz um livro, a autoria dela é dela, não tem outra pessoa, porque foi ela. Ela criou. Uma pessoa, quando vai escrever um livro, ela precisa usar o quê? A criatividade. Ela precisa criar. Se ela copiar, é plágio. Amados, e essa obra aqui, eu queria dizer uma coisa para você. Tá vendo essa Bíblia que eu tô aqui hoje? A palavra de Deus? A palavra de Deus não é obra humana. Porque a Bíblia diz que toda a escritura é proveitosa para ensinar. E ela nos ensina isso. Que o autor da salvação não é humano. O autor da salvação que tem posse sobre a obra é o próprio Senhor Jesus. Portanto, esse livro, a palavra de Deus, tem autor e não são os homens. É o próprio Senhor. Eu quero dizer para você hoje que qualquer pessoa que dizer para você: ah, mas a Bíblia é humana. Não, a Bíblia foi escrita por intermédio de homens fiéis e tementes a Deus. Só que esses homens foram inspirados pelo Santo Espírito de Deus, que é coisa diferente. Eles não estavam escrevendo coisa da cabeça dele. Quando a gente vai escrever um livro, a gente tira coisas da nossa cabeça, mas a Bíblia não, é a revelação completa do Senhor. Então eu quero que você entenda o primeiro ABC da salvação. Primeiro, a letra A, a autoria da salvação. Jesus é o autor da salvação, que escreveu embaixo quando acabou a sua obra, e que também no livro de Apocalipse escreve, usando o tinteiro, que é o seu sangue, os nomes das pessoas no livro da vida. Por isso que esses nomes que estão escritos lá no livro da vida, eles não saem. Por quê? Porque a obra da cruz, ela é válida para hoje? Não, ela é eterna, é uma obra eterna. Então a mesma tinta, o sangue de Jesus é eterno. Outra coisa, a gente vai passar pela letra B. Agora é o segundo ponto. A busca pela salvação. Você já entendeu quem que é o autor. Agora você tem que entender que a busca pela salvação. Amados, quando a gente busca uma coisa, não é à toa. A gente não vai buscar nada à toa. A gente vai buscar porque a gente tem interesse. Eu vou te dar um exemplo. Se você está aí hoje e você vai buscar de repente um relacionamento, você, me deu vontade. Não, é porque você tem interesse. Quando eu fui me converter, eu não fui na igreja porque simplesmente bateu. Tô com vontade, tem nada para fazer, né? Vou para a igreja. Não. A salvação, você não adianta você entender quem que é o autor da obra, mas você não buscar pelo autor da obra.
Quem que escreveu a palavra de Deus? Você deve buscar pela salvação. E olha que interessante. A salvação ela é buscada no próprio autor da obra. Salmos 34 e versículo 4 vai nos dizer algo muito interessante que eu queria compartilhar isso aqui com você. 34 versículo 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O salmista aqui, ele está exortando o cuidado pelos aflitos, com pessoas que estavam passando por dificuldades, você que passa por lutas, por aflições. Então, a salvação, a busca pela salvação e entrar hoje no reino dos céus, não é no homem, não é na Torre de Babel que é feita por obras, não é em qualquer outra pessoa, mas a salvação da sua alma está em uma pessoa que é o Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia diz, buscai ao Senhor. A Bíblia nunca vai dizer para você buscar o homem, ela diz ao contrário, diz, maldito o homem que confia no homem e faz dele, né, do seu braço a sua própria carne. Então, a busca pela salvação é no Senhor. E não adianta você só buscar, porque às vezes tem pessoas que vão buscar, acharam o autor da salvação, vão buscar a salvação, mas elas não buscam de coração. O que é buscar de coração? Buscar de coração, amados, é quando você tem interesse por aquilo. Você já viu pessoas que, às vezes, você fala da palavra de Deus, ela não liga, não está nem aí? Se hoje escutares a sua voz, não endureçai-vos o vosso coração. Assim diz a palavra do Senhor. Então, não é só você buscar. Você precisa buscar de todo o coração. E lá em Jeremias 29:30 é que nos diz isso. A forma como nós devemos buscar ao Senhor. Jeremias 29:13. Olha o que diz lá. E buscar-me-eis. E vai ficar sem achar? Não. E me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Aqui traz uma ideia de que não adianta a gente ficar buscando ao Senhor de qualquer forma, mas que a gente deve buscar o Senhor de todo o coração. Amados, você deve buscar o Senhor interiormente. Não é buscar... Olha, a busca pela salvação A busca pela salvação, a gente precisa entender uma coisa. Jesus já veio, deixou sua glória e veio nos buscar. Ele veio nos resgatar da maldição da lei que estava imposta sobre nós. Agora, nós precisamos buscar o Senhor. Porque às vezes muitas pessoas vão pensar, mas a salvação não precisa sair de casa. Não estou querendo dizer aqui que você não pode se encontrar. Só que você precisa buscar o Senhor. A salvação, a busca pela salvação é no Senhor. Mas não adianta você buscar o Senhor por interesse. Quantas pessoas estão rebelando-se contra Deus, rebelando-se contra o Senhor, porque justamente essas pessoas se decepcionaram. Elas buscaram o Senhor, mas não foi de coração. Não foi pelo aquilo que ele tinha para oferecer, que é a obra da cruz do Calvário, que é pela salvação. Eles buscaram por mérito, muitos deles buscaram por dinheiro, muitos deles buscaram tentando livrar todos os seus problemas e serem milionários. Quantas igrejas não têm oferecido isso, amados? Não busquem, não vai na intenção de buscar o Senhor em benefício próprio, no sentido de que você quer ser rico, quer ser dono do ouro, da prata. Não vá ao Senhor nesse sentido. Vá ao Senhor pelo aquilo que Ele tem para oferecer. Ele não te falou que vai te oferecer riqueza. Ele não te falou que vai te oferecer uma vida boa. Mas Ele diz, quando me buscardes de todo o coração, você vai encontrar o Senhor. Por que muitas pessoas não encontram o Senhor? Porque elas não buscam de coração. Você precisa abrir o coração e buscar o Senhor, mas é hoje. Quando a gente chega lá no livro de João, no capítulo 18 e no versículo 4, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. O Senhor Jesus, a ocasião ali que está representada é que ele está prestes a ser entregue, né, à mão dos seus malfeitores. E Jesus disse assim, né, eles vão lá, quando pois lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. João 18, versículo 6. Tornou-lhe, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus Nazareno. Olha que interessante, amado. Eles buscaram o Senhor com finalidade de prender ele. E o Senhor perguntou, a quem buscais? Eu estou aqui hoje, amados, com uma pergunta para você. Eu estou com uma pergunta para fazer na sua vida hoje. A quem você está buscando? A quem buscar?
o prazer, o mundo, o pecado, a luxúria. Você está buscando as coisas do mundo, as coisas temporárias, os prazeres dessa vida. A quem buscais? Aqui eles estavam buscando o Senhor Jesus para prendê-lo. Eles estavam buscando o Senhor. Olha que interessante que em Jeremias 29:3 diz: buscai o Senhor. Mas não, aqui eles buscaram o Senhor para prendê-lo. E o mesmo Senhor que um dia deixou sua glória para nos buscar e nos resgatar, é o que hoje está te dando uma oportunidade. A oportunidade de você buscar pelo Senhor é hoje. E eu pergunto a você hoje, a mesma pergunta que o Senhor Jesus fez: a quem buscai? A quem você tem buscado? Jovem, a quem você tem buscado? Moço, a quem você tem buscado? Idoso, a quem você tem buscado? Não, a religião não vai te salvar. Sabe por que eu falo isso? Porque quem salva é Jesus Cristo. Eu sei que muitas pessoas têm uma dificuldade em entender isso. Eu sou de religião tal, eu sou de religião A, sou de religião B, sou de religião C. Amados, no final das contas, quem vai entrar no céu vai ser sim. Você buscou a quem? A religião ou Jesus? Não, eu busquei Jesus, eu sou salvo, eu aceitei a Cristo. Vai pro céu. Agora a pessoa que vai ficar buscando a vida inteira: eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou crente, eu sou umbanda, eu sou isso, aquilo. Isso teus demônios podem ser. Agora, buscar ao Senhor é diferente do que você apoiar no entendimento que você está buscando uma religião, apoiando uma religião, buscando aos homens, buscando os prazeres desse mundo, e no final da sua vida, quando você fechar os olhos, meus amados, eu quero dizer essa mensagem para você: você vai partir para a condenação. Abra os seus olhos, busque hoje aquilo que pode te dar a certeza da garantia no seu futuro. Não estou falando que é investimento, não estou falando que é outras coisas, apesar que isso não é errado. Busca hoje aquele que é fiel, que é o próprio Senhor. Ele pode te dar aquilo que nenhum homem vai poder te dar. Somente Cristo vai poder te dar a salvação. Ele veio aqui, foi para isso. Nós estávamos perdidos, mas Cristo deixou o seu lar, a sua glória celestial, para nos buscar. E quando ele nos buscou, agora nós precisamos ir até os pés do Senhor e buscá-lo, ele, e achá-lo e encontrá-lo, para que ele venha e faça morada no nosso coração. A quem buscai? Homem de Deus, a quem você tem buscado? A quem você tem buscado todos esses anos? Os prazeres da carne, a avareza, a prostituição, a promiscuidade. A quem você tem buscado? Jesus está te dando tantas oportunidades. Eu tenho certeza, comigo foi assim. Eu buscava prazeres, era na bebida, buscava prazeres tentando ser rico, apesar de ter uma vida bem humilde, mas era assim. Eu buscava aquelas marketing digital da internet. Fica rico até amanhã. Sabe por quê, amados? Porque eu nunca buscava a minha felicidade nas coisas verdadeiras. Eu nunca buscava a minha felicidade naquilo que é a felicidade. É a felicidade, que é o próprio Senhor. Mas quando eu busquei isso e eu encontrei, acabou tudo. Onde estão os prazeres? Cadê a cerveja do final de semana? Cadê a bagunça com os amigos no final de semana? Não tem, porque você precisa buscar, amados, a salvação. Cristo já entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. Mas você não precisa pensar que só porque Jesus entregou a vida na cruz do Calvário, automaticamente todo mundo está salvo. Isso não existe. Isso é uma coisa que Satanás coloca na mente das pessoas. Eu quero dizer para você hoje: se você buscar ao Senhor, você precisa ir lá, confessar, entregar sua vida, arrepender dos seus pecados e aceitá-lo como único e suficiente Salvador na sua vida. O que vai te fazer diferença não é o tanto de prazeres no mundo que você vai desfrutar. Que louco! O que adianta? Você vai ganhar o mundo inteiro, desfrutar todos os prazeres do mundo, e no final da sua vida, quando você fechar os olhos, você buscou tantos prazeres do mundo que esqueceu de buscar a quem mais importa, que é Cristo. Portanto, eu faço um apelo aqui para todos que estão aqui hoje. Se você tem buscado coisas do mundo, isso não vai te preencher. Você vai buscar hoje, amanhã você vai de novo. Eu já vivi uma vida assim. Eu sei como que é o mundo lá fora. Hoje você bebe, amanhã você cai para a rua, amanhã você faz aquilo de novo, e parece um ciclo. Aquilo você nunca está satisfeito, você nunca está contente. Você compra uma coisa nova, aquilo não preenche você por dentro, você quer outra. Você vê um carro do ano, você quer um carro do ano. Celular do ano, você quer um celular do ano. E por aí vai. Sabe o que é isso, amados? São lacunas que estão vazias dentro do coração das pessoas, e elas estão buscando
tanto prazeres da carne para no final da vida ter uma vida que vai ser levada à perdição. Eu não quero que você busque hoje as coisas do mundo, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Você precisa buscar a Cristo, aquele que te deu a vida na cruz do Calvário por você. Se não for a misericórdia de Deus, oh, meu querido, minha querida, nós não estaríamos aqui hoje. Mas Cristo, ele tinha duas opções, eu acho isso interessantíssimo. Ele podia simplesmente acabar com a raça humana e perdoar os anjos que estavam muito perto dele, mas o que ele fez? Ele agiu de misericórdia, ele preferiu condenar os anjos, mas dar uma segunda chance para o homem. Ele preferiu isso. Então quer dizer, meu amado, que a sua alma é muito importante para ele. Eu quero dizer para você hoje, você que tem buscado as coisas do mundo, isso nunca vai te encher. Quanto mais você vai ter, vai ser igual eu quando estava lá no mundo. Quanto mais você tem, mais você quer. Você tem algo, você quer mais, quer mais, quer mais. E aquilo não enche, é um ciclo. Mas quando você encontra Jesus, é diferente. Você se sente preenchido. Terminou um relacionamento, vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Aquilo não enche. Mas quando você encontra Jesus, você é preenchido. Então o ABC da salvação a autoria da salvação é de Cristo. É o próprio Senhor Jesus que com sangue carmesim assinou a obra da cruz do Calvário. Está consumado. E a tinta que ele usava lá não foi tinta humana, mas foi seu próprio sangue. Aquele que é capaz de escrever o seu nome no livro da vida, ele não escreve com tinta humana, mas ele escreve com o próprio sangue dele, porque é eterno. O que ele escrever está escrito. E a busca pela salvação, a letra B, você precisa buscar isso hoje. Agora tem a letra C. A gente já falou da A, da B, agora vamos dar C. A condição para ser salvo. Amados, muitas pessoas pensam, eu sou rico, eu vou para o céu. Eu sou uma pessoa boa, eu vou para o céu. Não tem nada a ver você ser rico. Não há um erro nisso. Não há um erro em você ser pobre. Não há um erro em você ter coisas boas. Muito pelo contrário. A Bíblia fala sobre várias pessoas que estiveram ali perto do Senhor e eram pessoas ricas. Tinham muitas coisas. Isso é errado? Claro que não. Mas você precisa ter condições para aceitar a Cristo. Eu não estou falando condição humana. Ninguém tem condição, humanamente falando, de chegar e falar assim, eu sou condicional, vou chegar lá porque eu tenho muito dinheiro aqui, Senhor, toma aqui meu ouro e minha prata. Sabe o que ele vai falar? Não foi com ouro, não foi com prata que eu te comprei da sua vã maneira de viver, mas foi com sangue, sangue carmesim. Por isso que o seu dinheiro não vai valer nada. O meu dinheiro, quando eu chegar lá, não vai valer nada. Sabe por quê? Porque que salva é sangue, não é ouro e nem prata, é o sangue de Jesus. Mas detalhe, não é qualquer sangue, é um sangue puro e carmesim. Então você precisa ter uma condição para ser salvo. E a gente vai ler essas condições lá em Lucas capítulo 7 e o versículo 29. A primeira coisa que é a condição é reconhecer. Amados, quando você conhece alguém, é o primeiro passo para você fazer uma amizade, não é verdade? Agora, reconhecer é você entender, apesar das pessoas falarem para você, é você entender que você é uma pessoa pecadora. E qual que é o problema disso? Muitas pessoas dizem assim, eu não tenho pecado, né? Mas eu sou bom. Lucas capítulo 7 e versículo 29. Olha aqui, diz assim, Lucas 7 e 29. Diz assim, E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Amados, olha que interessante. Justificaram a Deus. Amados, a pessoa precisa disso daqui. Reconhecer que é pecador. Quando a Bíblia chega lá em Lucas, capítulo 3, né? João, capítulo 3, lá fala sobre o encontro com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Uma pessoa muito rica, mas que faltava uma coisa, né? Faltava o quê? Ele tinha muita riqueza, mas Nicodemos não tinha uma coisa. Ele não tinha o nascimento, o renascer espiritual. E o Senhor Jesus diz para ele assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Nicodemos reconheceu sua situação quando a gente lê isso daqui, no versículo, no finalzinho. Olha o que o Senhor Jesus disse assim, para ele. Peraí.
Ah, tá. Ele chegou perto de Nicodemos e Nicodemos era um homem rico, né? E o Senhor Jesus disse para ele que se ele não nascesse de novo, ele não podia entrar no reino dos céus. Aí Nicodemos perguntou, mas como pode ser isso? Ele entendeu pelo lado físico. E eu quero que você entenda uma coisa, você precisa reconhecer. Reconhecer que é um pecador. Como que eu faço isso? Você mentiu? Você já falou alguma mentira? Então você é um pecador. Quando você reconhece a sua situação diante de Deus, que você está caído e que você não tem forças para levantar, então o que, que vai acontecer? A partir desse momento, você está sem forças, você está caído e você precisa de um vigor. Você precisa de estar nos braços do Senhor. Você precisa ressuscitar. Amados, quem caiu não foram um, mas foram todos. Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram destituídos, afastados, longe, estão da glória de Deus. E ainda, você precisa crer em João 3, capítulo 15. João capítulo 3, versículo 15. Olha a finalidade do que o Senhor Jesus enviou seu Filho. Ele diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso fala sobre crer. Para todo aquele que nele crê, nele, no Senhor Jesus, não pereça, não vá para a perdição, mas tenha a vida eterna. Primeiro você reconhece. Agora você precisa crer. Mas não é só crer. Em Atos capítulo 3, versículo 19, diz que nós devemos converter. O que é converter? Uma mudança de direção. É você mudar de vida. Sair das trevas e ir para a luz. Fazer essa passagem, né? Só um minutinho que a gente vai ver aqui em Atos capítulo 3, o versículo 19. Está escrito assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam pagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Então aqui está falando assim, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam pagados os vossos pecados e venham sim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Tempo de paz. Quando você converte, entrega sua vida para o Senhor Jesus, vem o quê? A conclusão do versículo é, venham assim, dessa forma, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Por que que fala de presença? Toda pessoa que agora que aceitou a Cristo Jesus, ela tem para todo sempre a presença do Senhor com ele. E eu quero concluir com você, lá em Efésios 2:1, que diz assim, ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E a pergunta que eu quero deixar para você é, você tem a vida eterna ou não? O Cristo é o autor da salvação. Você precisa buscá-lo e você precisa ter condição, não financeira, as condições para você aceitar a Cristo. Um coração contrito e arrependido, Deus não vai desprezar. E se o seu coração for esse hoje, meu amado, você pode ter certeza que você pode entrar no reino dos céus. Não por seus feitos, não porque você é bom. Bom é somente Deus. Vamos orar e vamos finalizar a mensagem, tá bom? Senhor Deus, bendito Pai, amado Pai, Pai de bondade. Senhor, eu oro e agradeço pela vida dessas pessoas. Pai amado, quantas pessoas aqui estão necessitando de um alimento espiritual? Quantas pessoas, Senhor, têm deixado de buscar a Ti, estão buscando a carne, buscando os prazeres, buscando tantas coisas no mundo, mas não conseguem ver o Teu santo e bendito nome. Elas estão cegas espiritualmente. Pai, eu peço agora por pessoas que estão desviadas, pessoas que estão buscando as coisas do mundo. Senhor, abra os olhos dessas pessoas. Não permita, Senhor, que essas pessoas vão partir dessa vida sem antes conhecer o Teu Evangelho. Não deixe, Senhor, que essas pessoas partam sem antes conhecer a Tua misericórdia que pode salvar a qualquer um que hoje chegar diante de Ti. Pai amado, eu te peço que o Senhor possa estar intercedendo em favor dessas pessoas, Senhor. Aquelas pessoas que estão de coração aberto. Que hoje elas possam estar encontrando o refrigério, o tempo para a alegria da salvação. Que hoje, Senhor,
tenha refrigério das almas, de pessoas que estão cansadas, pessoas que estão suando pelo fardo pesado do pecado, de dor, mas que hoje, Senhor, seja um tempo diferente, que hoje possa haver alegria, Senhor, na casa deste homem, desta mulher, de qualquer outra pessoa que nos tenha acompanhado aqui, Senhor, que hoje haja alegria, porque o Senhor é o nosso Deus, o refúgio verdadeiro, e a alegria da salvação, a alegria não está no mundo, a alegria, Senhor, não está naquilo que nós queremos satisfazer os nossos desejos carnais, mas, ó Pai amado, que a nossa alegria esteja no Senhor, porque o Senhor é o que nos dá alegria, não temporária, mas alegria eterna. É por isso, Senhor, que eu te entrego todas estas almas, assim como a vida delas, para que essa mensagem fique no coração de cada uma delas, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado. Compartilhe a live no final com seus amigos, colegas e parentes. E lembre, qualquer autoria de salvação que não seja a Cristo, ela vai te levar para a perdição. Compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe. Até os próximos vídeos.